Imagine acordar amanhã em um lugar onde o café da manhã é uma sopa de cascas de batata podre, onde o chuveiro não tem água, tem gás venenoso, onde crianças são separadas das mães e levadas para exames médicos, que são, na verdade, experimentos de tortura. Isso não é um filme de terror, isso não é ficção científica. Isso aconteceu de verdade há menos de 80 anos em um lugar chamado Auschwitz. E o que você está prestes a descobrir vai fazer você questionar se a humanidade realmente merece existir. Auschwitz não foi apenas um campo de concentração, foi uma fábrica industrial da morte, uma máquina burocrática projetada especificamente para exterminar seres humanos com a eficiência de uma linha de montagem da Ford. E a história real é muito, muito pior do que qualquer coisa que você já viu no cinema. Você está prestes a entender como o mal absoluto funciona, como pessoas normais se transformaram em monstros e como 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas em um único lugar enquanto o mundo fingiu não ver. Mas antes de entender como o inferno funcionava, você precisa ver o que existia antes dele. Vamos fazer um exercício mental aqui. Fecha os olhos. Não, espera, não fecha. Você precisa ver o vídeo. Mas imagina comigo. Você é judeu vivendo na Polônia em 1939. Você tem uma família, um trabalho, amigos. Você reclama do trânsito, da comida, dos impostos, coisas normais de gente normal. E então, em um único dia, tudo muda. A Polônia de 1939 era o lar de mais de 3 milhões de judeus, a maior população judaica da Europa. Varsóvia tinha mais judeus que Nova York. Cracóvia era um centro cultural judaico vibrante há séculos. As pessoas viviam suas vidas normalmente, completamente alheias ao apocalipse que estava prestes a começar. E então Hitler invadiu. Mas aqui está o que ninguém te conta nas aulas de história. Os nazistas não acordaram um dia e decidiram construir campos de extermínio. Não foi assim. Foi um processo gradual, meticulosamente planejado, cientificamente testado, burocraticamente aprovado. Primeiro vieram as leis, proibição de judeus em universidades, depois em parques, depois em lojas. Cada lei parecia razoável isoladamente, apenas protegendo a sociedade alemã, diziam eles. É como ferver um sapo vivo. Você aumenta a temperatura gradualmente e ele não percebe que está morrendo até ser tarde demais. Depois vieram os guetos. Judeus foram forçados a se mudar para áreas específicas das cidades, cercadas por muros altos. O gueto de Varsóvia tinha 400 mil pessoas vivendo em um espaço do tamanho de 2 campos de futebol. 400 mil pessoas. Pense nisso. A fome era tão extrema que crianças de 5 anos pareciam ter 80. As pessoas comiam papel, couro de sapato, qualquer coisa que preenchesse o estômago por alguns minutos. Tifo e tuberculose se espalhavam como uma praga, porque é literalmente o que eram. Mas os nazistas tinham um problema logístico. Matar milhões de pessoas não é fácil. Fuzilamentos em massa eram ineficientes. Muito barulho, muito sangue, traumatizava os soldados. Sim, você leu certo. Os assassinos estavam ficando traumatizados com o próprio genocídio. Então eles decidiram industrializar o processo, torná-lo limpo, eficiente, burocrático, e assim nasceu Auschwitz. Auschwitz não era um campo, era uma constelação de morte com 3 complexos principais e mais de 40 subcampos. Uma cidade inteira dedicada ao assassinato em massa. Auschwitz I era o campo principal, o campo administrativo, onde ficava a famosa entrada com os dizeres Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Spoiler, não libertava. Era a mentira mais cruel já escrita em metal. Auschwitz-Birkenau era a verdadeira fábrica da morte. 4 câmaras de gás operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Crematórios trabalhando sem parar, com chaminés que cuspiam cinzas humanas no céu polonês.
O ar tinha gosto de carne queimada. O cheiro podia ser sentido a quilômetros de distância. Auschwitz, Treis, Monowitz era o campo de trabalho escravo, onde prisioneiros construíam produtos para empresas alemãs. Sim, empresas privadas lucravam com trabalho escravo. A IG Farben, uma das maiores empresas químicas do mundo, tinha uma fábrica lá. Hoje, essa empresa ainda existe, fragmentada em várias corporações que você provavelmente conhece. Mas aqui está o que faz seu estômago revirar. Auschwitz não foi construído por alienígenas ou demônios. Foi construído por engenheiros alemães normais, com plantas arquitetônicas, orçamentos aprovados, contratos assinados, como se fosse uma escola ou um hospital. Os arquitetos discutiram a eficiência térmica dos fornos crematórios. Os contadores calcularam o custo-benefício de diferentes tipos de gás venenoso. Os químicos testaram a dosagem ideal de Zyklon B, originalmente um pesticida, transformado em arma de genocídio. A banalidade do mal não é uma metáfora, é literal. Eram funcionários públicos preenchendo formulários, carimbando documentos, fazendo reuniões de orçamento sobre quantas pessoas poderiam matar por semana. A localização foi escolhida estrategicamente. Oświęcim, uma pequena cidade polonesa com excelentes conexões ferroviárias. Trens podiam chegar de toda a Europa ocupada. Era logística pura. Como escolher onde construir um centro de distribuição da Amazon, exceto que o produto eram seres humanos sendo entregues para a morte? E a infraestrutura? Impecável. Havia uma estação de trem dentro do campo. As plataformas eram longas o suficiente para descarregar 60 vagões simultaneamente. Tudo cronometrado, otimizado, eficiente. Os nazistas eram obcecados por eficiência. Há registros meticulosos de quantas pessoas eram mortas por hora, quanto gás era necessário por pessoa, quanto tempo levava para esvaziar uma câmara e prepará-la para o próximo grupo. 6 milhões de judeus não morreram por acidente. Morreram porque alguém sentou em uma mesa e calculou exatamente como fazer isso acontecer. Imagine, você está em um vagão de gado há 3 dias, sem comida, sem água, sem banheiro. 80 pessoas espremidas em um espaço feito para 8 cavalos, crianças chorando, idosos desmaiando, o cheiro de urina, fezes e desespero. O trem finalmente para, a porta se abre, luz cega seus olhos. Você ouve gritos em alemão: Raus, raus, schnell! Fora, fora! Rápido, cães latindo, soldados com rifles, mas também orquestras tocando música clássica. Sim, você leu certo. Havia uma orquestra de prisioneiros forçados a tocar Beethoven e Mozart enquanto as pessoas desembarcavam para a morte. Por quê? Para mantê-los calmos, para evitar pânico, para que entrassem ordeiramente nas câmaras de gás sem resistência. E então vinha a seleção. Um médico SS, geralmente o Dr. Joseph Mengele, sobre quem vamos falar daqui a pouco e você vai desejar que eu não falasse, apontava para a esquerda ou para a direita com seu bastão. Esquerda, trabalho escravo, alguns meses de vida. Direita, câmara de gás, algumas horas de vida. Não havia critério médico real, era baseado em aparência. Você parece forte? Esquerda, você é idoso. Direita, você é criança. Direita, você é mãe segurando uma criança. Ambos para a direita. Não podiam separar mães de filhos, isso seria cruel. A ironia seria cômica se não fosse horripilante. 80% das pessoas que chegavam em Auschwitz eram mortas em menos de 2 horas. Não recebiam número de identificação. Não eram registradas. Simplesmente deixavam de existir, como se nunca tivessem nascido. Os 20% sortudos que foram selecionados para trabalho eram raspados completamente. Cabelo, pelos corporais, tudo. Desinfetados com químicos que queimavam a pele. Recebiam uniformes listrados que não serviam. Recebiam tamancos de madeira que causavam feridas nos pés. E então recebiam seu número,
tatuado no braço esquerdo. Você não era mais uma pessoa, era um número, uma unidade produtiva, um item de inventário. Seus pertences, tudo confiscado. Malas, joias, fotos de família, documentos, tudo ia para enormes depósitos chamados Canadá pelos prisioneiros, porque o Canadá era visto como a terra da abundância. Montanhas de sapatos, montanhas de óculos, montanhas de escovas de dente. Há uma sala em Auschwitz, preservada como museu, cheia de cabelo humano. 2 toneladas de cabelo. Porque os nazistas vendiam cabelo humano para fábricas de tecido. Nada era desperdiçado nesta fábrica da morte. Agora vamos falar sobre como era a vida, se é que podemos chamar aquilo de vida, dentro de Auschwitz. 4h30 da manhã. Sirene toca. Você acorda em uma beliche de madeira que divide com outras 5 pessoas. Não tem colchão. Você dorme em tábuas nuas, no seu próprio suor, urina e às vezes sangue. Se você teve sorte e está na beliche do meio, pode sobreviver à noite. Se está embaixo, pode ser esmagado. Se está em cima, pode cair e quebrar ossos, o que significa morte garantida, já que não há tratamento médico. 5. Café da manhã. Uma água suja que eles chamam de café, feita de bolotas queimadas, sem açúcar, sem leite. Só água marrom e amarga que queima sua garganta vazia. 5h30. Apel. A contagem. Todos os prisioneiros em pé, em formação, não importa o clima. Neve, chuva, 20 graus, tanto faz. Você fica lá, por horas. Se a contagem não bater, se alguém morreu durante a noite e o corpo não foi encontrado, todos ficam parados até encontrarem. Há registros de Apels que duraram 19 horas. 19 horas em pé, sem comer, no frio congelante da Polônia. Pessoas desmaiavam. E quando desmaiavam, eram espancadas até acordar ou até morrer, o que viesse primeiro. 6. Trabalho. 12 horas de trabalho forçado, construindo edifícios, carregando pedras, cavando valas, movendo tijolos de um lugar para outro e depois de volta. Trabalho inútil, sem propósito, apenas para quebrar seu espírito. 12:00. Almoço. Uma sopa rala feita de cascas de batata, folhas podres, às vezes pedaços de carne que você prefere não saber de que animal vieram, ou se eram de animal mesmo. 18h, outro apelo, outra contagem interminável. 19h, jantar, mais sopa rala, um pedaço de pão duro que seria considerado tóxico em qualquer outro contexto. Às vezes, um pedacinho de salsicha rançosa. A ração diária era de cerca de 1.300 calorias. Para alguém fazendo trabalho físico intenso por 12 horas, você precisa de pelo menos 3.000. A matemática é simples. Você está literalmente morrendo de fome, apenas mais lentamente. 21h. Luzes apagam. Você tenta dormir sabendo que amanhã será exatamente igual. E depois de amanhã, e depois. Até que você não acorde mais. A expectativa de vida média em Auschwitz era de 3 meses. 3 meses de inferno antes que a desnutrição, exaustão, doença ou violência aleatória te matassem. Agora vem a parte que vai fazer você questionar a humanidade. As vítimas selecionadas para eliminação imediata eram levadas para o que lhes diziam ser chuveiros de desinfecção. Afinal, depois de dias em vagões de gado, um banho seria bem-vindo, certo? Os edifícios eram projetados para parecer inocentes. Havia ganchos nas paredes para pendurar roupas. Havia instruções em múltiplos idiomas sobre como se comportar após o banho. Havia até sabonetes falsos distribuídos, barras de concreto pintadas para parecer sabão. Tudo era mentira, tudo era teatralização para evitar pânico. As pessoas eram instruídas a tirar todas as roupas e lembrar onde penduraram, para facilitar depois. Eles iam nus para a sala de banho, apinhados. Quanto mais pessoas por câmara, mais eficiente o processo. As portas eram trancadas e então nada acontecia.
por alguns minutos. As pessoas esperavam pela água quente prometida, e então os grânulos de Zyklon B eram jogados através de aberturas no teto. Zyklon B é cianeto de hidrogênio em forma cristalizada. Em contato com o ar, evapora e se transforma em gás venenoso. Causa asfixia celular. Suas células literalmente não conseguem mais absorver oxigênio. Os primeiros sintomas: tontura, confusão. Depois, tosse violenta. Depois, convulsões. Depois, morte. Levava entre 15 a 20 minutos. Para as pessoas mais próximas das aberturas, era mais rápido, uma misericórdia. Para as dos cantos, era agonia prolongada. Testemunhos de Sonderkommandos, prisioneiros forçados a trabalhar nas câmaras, descrevem que quando as portas eram abertas, os corpos formavam uma pirâmide. As pessoas haviam tentado subir umas sobre as outras, buscando ar fresco no topo. Mães segurando bebês estavam geralmente no topo. Instinto de proteção até o último segundo. Os Sonderkommandos tinham que separar os corpos entrelaçados, cortar o cabelo das mulheres, vendido para indústrias, remover dentes de ouro, derretidos e enviados para o Reichsbank, extrair qualquer objeto de valor, anéis, alianças. E então, os corpos iam para os fornos crematórios. Em Birkenau, havia 4 crematórios operando simultaneamente, 24 horas por dia. Cada forno podia incinerar 5 corpos por vez. O processo levava cerca de 20 minutos. Faça as contas. 4 crematórios, X 5 corpos, X 3 cremações por hora, X 24 horas, X 1.440 pessoas incineradas por dia. Todos os dias. Mas às vezes os fornos não davam conta. Durante os picos de produção, especialmente durante a deportação dos judeus húngaros em 1944, eles cavavam fossos enormes, colocavam os corpos e os queimavam a céu aberto. Testemunhas relatam que as chamas eram visíveis a quilômetros de distância, que o cheiro de carne queimada cobria toda a região, que as cinzas caíam do céu como neve cinza, e a fumaça. A fumaça que saía daquelas chaminés não era poluição industrial comum. Era literalmente pessoas sendo transformadas em fumaça. Se Auschwitz é o inferno, Josef Mengele era seu demônio principal. Mengele chegou em Auschwitz em 1943, com 32 anos, médico formado, PhD em antropologia, especializado em genética. Na foto, parece um cara normal, até bonito, de uniforme impecável, sempre bem penteado. Mas por trás daquele rosto havia algo profundamente quebrado. Mengele era obcecado por gêmeos. Quando os trens chegavam, ele pessoalmente procurava por gêmeos entre as crianças. Zwillinge, Zwillinge, gêmeos, gêmeos, ele gritava. Ser gêmeo em Auschwitz significava escapar temporariamente da câmara de gás, mas o destino era pior que a morte. Mengele realizava experimentos que desafiam qualquer lógica médica ou ética. Ele injetava químicos nos olhos de crianças tentando mudar sua cor. Injetava doenças em gêmeos saudáveis para ver como o outro reagiria. Realizava cirurgias sem anestesia. Há relatos de que ele costurou gêmeos pelas costas, tentando criar irmãos siameses artificiais. As crianças morreram em agonia, com gangrena se espalhando pelos corpos unidos. Ele removia órgãos de um gêmeo e transplantava para o outro, sem qualquer conhecimento cirúrgico adequado, apenas para ver o que aconteceria. Eva Kor, uma das gêmeas que sobreviveu a Mengele, relatou que ele injetou substâncias desconhecidas nela e sua irmã. Ela desenvolveu febre tão alta que quase morreu. Mengele visitou e disse: "É uma pena, ela é tão jovem. Tem apenas 2 semanas de vida." Eva sobreviveu apenas por teimosia. Ela lembra de pensar: "Eu vou sobreviver só para provar que ele está errado." Mengele também tinha obsessão por nanismo. Ele colecionou uma família inteira de anões. A família Ovitz, artistas circenses romenos. Ele os manteve vivos para estudar, realizando experimentos dolorosos diariamente. E sabe o mais perturbador? Mengele era gentil com as crianças.
Dava doces, brincava. Deixava que o chamassem de tio Mengele, e então as levava para sua clínica e fazia coisas que eu não vou descrever em detalhes porque até eu tenho limites. Após a guerra, Mengele fugiu para a América do Sul. Viveu no Brasil por anos, usando nome falso. Morreu afogado em 1979, na praia de Bertioga, São Paulo. Nunca foi julgado, nunca pagou por nada. Aqui está algo que poucos sabem. Houve resistência em Auschwitz. Em outubro de 1944, os Sonderkommandos, aqueles prisioneiros forçados a trabalhar nas câmaras de gás, organizaram uma revolta. Eles sabiam que tinham prazo de validade. A cada poucos meses, os nazistas eliminavam os Sonderkommandos para apagar testemunhas. Então decidiram: se vão morrer de qualquer jeito, que seja lutando. Mulheres que trabalhavam na fábrica de munições contrabandearam pólvora em pequenas quantidades por meses, escondida em dobras de roupas, em sapatos, em qualquer lugar possível. Os Sonderkommandos transformaram essa pólvora em explosivos improvisados. No dia da revolta, eles explodiram o crematório 4. Mataram vários guardas SS. Por algumas horas, uma parte de Auschwitz estava em chamas e sob controle de prisioneiros. A revolta foi esmagada, claro. Todos os envolvidos foram mortos, mas Crematório 4 nunca foi reconstruído. Por alguns meses, a máquina da morte operou com capacidade reduzida. Foi vitória? Não no sentido tradicional, mas foi um ato de humanidade em meio à desumanidade total. Foi dizer: nós existimos, nós importamos e não vamos morrer quietos. Havia também atos menores de resistência. Prisioneiros sabotavam produção nas fábricas, roubavam migalhas extras de comida, mantinham práticas religiosas secretas. Havia até uma rede clandestina de documentação. Prisioneiros roubavam papel e lápis e escreviam testemunhos, enterrando-os em latas perto dos crematórios, esperando que algum dia alguém encontrasse. Alguns desses documentos foram encontrados após a guerra. São relatos em primeira mão do inferno, escritos por quem sabia que não sobreviveria para contar. 27 de janeiro de 1945. O Exército Vermelho Soviético finalmente chegou a Auschwitz. Os nazistas haviam fugido dias antes, tentando destruir evidências. Queimaram documentos, explodiram crematórios, forçaram 60 mil prisioneiros em marchas da morte, caminhadas de centenas de quilômetros no inverno polonês, sem comida ou água. Quem caía era baleado e deixado na neve. Os soviéticos encontraram apenas 7 mil prisioneiros, os muito doentes para andar, esqueletos vivos, pessoas que pesavam 30 quilos, crianças que pareciam idosos, e encontraram evidências, toneladas delas. Literalmente, encontraram 7 toneladas de cabelo humano embalado, pronto para venda, centenas de milhares de roupas, montanhas de sapatos, 110 mil pares só em um depósito. Encontraram os cadernos de registro meticuloso dos nazistas, listas de nomes, números de transporte, estatísticas de produção. Um oficial soviético descreveu: nós vimos muitas atrocidades na guerra, nada nos preparou para isso. Alguns dos nossos soldados vomitaram, outros choraram. Eu não conseguia processar o que estava vendo, mas a libertação não foi o fim do sofrimento. Muitos sobreviventes morreram nas semanas seguintes. Seus corpos, após meses de inanição, não conseguiram processar comida normal novamente. Soldados soviéticos, tentando ajudar, davam rações de comida que acabavam matando quem recebia. Era uma crueldade não intencional, mas real. Os sobreviventes enfrentaram outro problema: para onde ir? Suas cidades haviam sido destruídas, suas famílias mortas, suas casas ocupadas por outras pessoas. Muitos não tinham literalmente para onde voltar. Campos de deslocados foram criados para abrigar sobreviventes. Mas esses campos eram, ironicamente, às vezes nos mesmos terrenos de antigos campos de concentração. As pessoas que sobreviveram ao Holocausto continuavam vivendo atrás de cercas de arame farpado.
e a Europa não os queria. Antissemitismo não morreu com o fim da guerra. Houve pogroms, massacres de judeus, na Polônia após o fim da guerra. Sobreviventes de Auschwitz voltaram para suas cidades e foram mortos por vizinhos que não queriam devolver propriedades roubadas. A criação de Israel em 1948 foi parcialmente impulsionada por isso. Judeus não tinham literalmente para onde ir. Nenhum país os queria. Após a guerra veio o acerto de contas, ou tentativa dele. Os julgamentos de Nuremberg processaram os líderes nazistas. Mas aqui está o problema. Apenas uma fração dos perpetradores foi punida. Estima-se que cerca de 7,000 pessoas trabalharam como guardas em Auschwitz ao longo dos anos. Apenas cerca de 800 foram julgadas. E dessas, muitas receberam penas ridículas. Havia o caso de Oskar Gröning, o contador de Auschwitz. Ele trabalhava contando o dinheiro roubado dos judeus. Em 2015, 70 anos depois, ele foi julgado como cúmplice na morte de 300.000 pessoas. Sabe qual foi sua sentença? 4 anos de prisão. Ele tinha 94 anos. Morreu antes de entrar na cadeia. Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, responsável pela morte de milhões, foi julgado, condenado e enforcado, em Auschwitz mesmo, nas mesmas instalações onde coordenou o genocídio. Uma justiça poética, alguns diriam, mas muitos nazistas simplesmente fugiram. Para a Argentina, Brasil, Paraguai. A Hetlin, rede de fuga nazista, os levou para a América do Sul com identidades falsas. Mengele morreu livre. Adolf Eichmann, o arquiteto logístico do Holocausto, foi capturado pelo Mossad em Buenos Aires apenas em 1960, 15 anos depois da guerra. Quantos outros nunca foram encontrados? E depois tinha a questão complicada da Alemanha Oriental versus Ocidental. Na Guerra Fria, ambos os lados precisavam de cientistas, engenheiros e administradores alemães. Muitos ex-nazistas foram reciclados e colocados em posições de poder novamente. O famoso projeto Paperclip trouxe cientistas nazistas para os Hierichinwa, incluindo Werner von Braun, que construiu foguetes V2 usando trabalho escravo e matando milhares, mas depois foi glorificado como herói da NASA e pai do programa espacial americano. Justiça. Nem de longe. Os sobreviventes de Auschwitz carregaram traumas que nenhuma terapia poderia curar completamente. Muitos nunca falaram sobre o que vivenciaram. Guardaram tudo dentro, tentando proteger seus filhos do horror. Mas trauma não falado não desaparece, apenas se manifesta de outras formas. Há o conceito de trauma geracional. Estudos mostram que filhos e netos de sobreviventes do Holocausto têm taxas mais altas de ansiedade, depressão e PTSD, mesmo nunca tendo vivido o trauma original. O trauma literalmente se codifica no DNA e passa para gerações seguintes. Primo Levi, escritor italiano que sobreviveu a Auschwitz, escreveu Se Isto é um Homem, uma das mais poderosas memórias do Holocausto. Em 1987, 4 décadas depois de sua libertação, ele se suicidou. O trauma eventualmente o alcançou. Elie Wiesel, outro sobrevivente e escritor, passou décadas em silêncio antes de conseguir escrever À Noite, sua memoir. Ele disse, eu não estava pronto para falar. Não havia palavras. Como você descreve o indescritível? Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu a Auschwitz, desenvolveu a logoterapia, terapia baseada em encontrar sentido no sofrimento. Seu livro, Em Busca de Sentido, nasceu diretamente de sua experiência. Ele argumentava que, mesmo em circunstâncias absolutamente horríveis, humanos podem escolher como responder. Mas nem todos conseguiram encontrar sentido. Muitos morreram ainda jovens, de doenças relacionadas à desnutrição extrema que sofreram. Outros desenvolveram cânceres causados por exposição aos químicos em Auschwitz. E havia os sobreviventes que se tornaram obcecados em documentar, em testemunhar.
Como se suas vidas tivessem apenas um propósito: garantir que o mundo nunca esqueça. Hoje, Auschwitz é um museu. 1 milhão de pessoas visitam anualmente. É patrimônio mundial da Unesco, o que é surreal, considerando que é um local de genocídio. Você pode caminhar pelos mesmos corredores, ver as mesmas barracas onde prisioneiros dormiam, olhar para os mesmos trilhos de trem. Há uma sala cheia de sapatos, milhares e milhares de sapatos atrás de um vidro, sapatinhos de crianças, sapatos de adultos, saltos altos, sandálias. Cada par representa uma pessoa, uma história, uma vida interrompida. Há outra sala com fotos, rostos olhando para você através do tempo. A maioria foi morta horas ou dias depois da foto ser tirada. E há os blocos de experimentos de Mengele preservados, as mesas cirúrgicas, os instrumentos, tudo muito limpo, muito organizado, muito normal. É isso que te assusta, a normalidade da maquinaria da morte. Guias turísticos fazem suas excursões em múltiplos idiomas. Grupos de estudantes visitam como parte de educação histórica, e é importante que visitem. Mas há algo perturbador em transformar um local de genocídio em atração turística. Pessoas tiram selfies nos portões de Auschwitz. Influencers posam para fotos. Há que comprar souvenirs na loja de presentes. Sim, Auschwitz tem loja de presentes. A banalização do horror é constante. É a maior ironia. Tentamos preservar a memória, mas no processo acabamos domesticando o horror. Essa é a pergunta de 1,1 milhão de vidas. Como seres humanos normais se transformaram em assassinos em massa? Como médicos jurados a salvar vidas se tornaram torturadores? Como engenheiros aplicaram seus conhecimentos para construir fábricas da morte? A resposta desconfortável: eles eram normais, não eram monstros, não eram psicopatas. Eram pessoas comuns que, sob certas condições, fizeram coisas monstruosas. Stanley Milgram, psicólogo, conduziu experimentos famosos após o julgamento de Eichmann. Ele queria entender se as pessoas realmente obedeceriam ordens para machucar outros. Spoiler: 65% das pessoas obedeceram, aplicando o que achavam ser choques elétricos fatais em outras pessoas, simplesmente porque uma figura de autoridade mandou. Hannah Arendt, ao cobrir o julgamento de Eichmann, cunhou o termo banalidade do mal. Eichmann não era um demônio. Era um burocrata medíocre que seguia ordens sem questionar. E talvez isso seja mais assustador que um demônio, porque demônios são raros. Mas burocratas medíocres que seguem ordens, esses estão em todo lugar. O Holocausto não aconteceu porque, de repente, milhões de alemães acordaram com vontade de matar judeus. Aconteceu porque um líder carismático culpou um grupo minoritário pelos problemas da nação. Propaganda constante desumanizou esse grupo. Leis gradualmente removeram seus direitos. A maioria das pessoas ficou em silêncio porque não era problema delas. Aqueles que se opuseram foram silenciados. E então, quando finalmente cruzaram a linha para assassinato em massa, já haviam normalizado tanto a desumanização que não pareceu tão grande salto. O historiador Christopher Browning estudou o Batalhão de Polícia de Reserva 101. Homens comuns, muitos de meia idade, famílias sem histórico de violência. Foram enviados para a Polônia e ordenados a massacrar judeus. Apenas 12 de 500 homens recusaram. Os outros, gradualmente, se acostumaram. Primeira execução, vômitos, tremores. Centésima execução, rotina, almoço, conversa sobre futebol. Essa é a verdadeira lição de Auschwitz. Não é que existem monstros entre nós, é que qualquer um, sob condições certas, pode se tornar um monstro. Após o Holocausto, o mundo jurou: nunca mais. Bem, Camboja, 1975-1979. Pol Pot e o Khmer Vermelho mataram 2 milhões em campos de extermínio.
Ruanda, 1994. 800 mil tutsis massacrados em 100 dias. Vizinhos matando vizinhos com facões. Bósnia, 1995. Campos de concentração na Europa. Novamente. 50 anos depois de Auschwitz. Darfur, 2003. 300 mil mortos em limpeza étnica. Rohingyas em Myanmar, 2017. Genocídio em andamento. Uigures na China. Agora, campos de reeducação. Esterilizações forçadas. Trabalho escravo. Nunca mais, aparentemente significou nunca mais, até a próxima vez. O problema é que genocídios não começam com campos de extermínio, começam com retórica, com eles estão roubando nossos empregos. Eles são uma ameaça à nossa cultura. Eles não são realmente como nós. Começa com desumanização, com transformar pessoas em outros, em problemas a serem resolvidos. E nós estamos vendo isso acontecer de novo, agora, em vários lugares do mundo. Políticos usando retórica de ódio, minorias sendo culpadas, direitos sendo removidos gradualmente. História não se repete literalmente, mas ela rima. E as rimas estão ficando cada vez mais óbvias. Então, depois de tudo isso, você deve estar pensando, ok, isso é horrível, mas o que eu posso fazer? Primeiro, eduque-se. Leia, assista documentários, visite museus do Holocausto se puder. A ignorância é o primeiro passo para a repetição. Segundo, não fique em silêncio. Quando você ver desumanização acontecendo, piadas que cruzam a linha, retórica de ódio, políticas que discriminam, fale. O silêncio é cumplicidade. Terceiro, questione a autoridade. Eu estava apenas seguindo ordens, não é desculpa. Nunca foi. Você tem responsabilidade moral pelas suas ações, independente do que seu chefe, seu líder ou sua sociedade te diz. Quarto, reconheça humanidade em todos. É fácil desumanizar pessoas que são diferentes. É fácil colocar grupos inteiros em caixinhas. Resista a isso. Cada pessoa é um universo individual. Quinto, vote, participe. Democracias não morrem de uma vez. Morrem gradualmente quando pessoas boas ficam passivas. E, finalmente, lembre, fale sobre isso. Compartilhe essas histórias. Porque à medida que os últimos sobreviventes morrem, e quase todos já morreram, somos nós que temos que carregar a memória. Auschwitz não é apenas história. É um aviso sobre o que acontece quando deixamos o ódio crescer. Quando normalizamos a desumanização. Quando ficamos em silêncio enquanto injustiças acontecem. 1,1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz. Cada uma tinha nome, sonhos, famílias, histórias. Eles não eram estatísticas, eram humanos. E a única forma de honrar sua memória é garantir que isso nunca, nunca aconteça de novo. Mas aqui está a verdade brutal. Está acontecendo. Em diferentes formas, em diferentes lugares, mas os padrões são os mesmos. A pergunta não é, isso pode acontecer de novo? A pergunta é, quando acontecer, você vai ficar em silêncio ou vai falar? Se este vídeo te impactou e deveria ter impactado, deixe seu like. Não é sobre algoritmo, é sobre amplificar esta mensagem para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ver isso, especialmente jovens que não estudaram isso na escola. E se inscreva no canal, porque histórias que precisam ser contadas precisam ter audiência que as escuta. Nos comentários me diga, você conhecia a extensão completa do horror de Auschwitz? O que mais te chocou? E lembre-se da frase de George Santayana: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Nunca mais. De verdade desta vez. Até o próximo vídeo e continue questionando, aprendendo e nunca, nunca ficando em silêncio.